Boa noite. É até interessante, o Paulo Magalhães começou por invocar esse argumento, que de facto tem sido o argumento dos sucessivos governos, ora do Partido Socialista, ora do PSD com o CDS, que têm invocado sempre as alterações ao Código de Trabalho, com o princípio de que isso e os direitos dos trabalhadores são sempre entendidos como obstáculos à competitividade e à produtividade. E tem mostrado que as alterações exatamente ao Código de Trabalho, no sentido de fragilizar os direitos dos trabalhadores, nunca resolveram um problema de competitividade, nunca resolveram um problema de produtividade e, muito pelo contrário, a dívida externa, a destruição do nosso aparelho produtivo, o desperdício do que são os jovens trabalhadores e as suas qualificações tem sido a linha contínua. Mas importa aqui também dizer que, com fundo ou sem fundo, esta medida é simplesmente inaceitável. É uma ofensa aos trabalhadores que se pretenda embaratecer o despedimento, como já veio hoje afirmado em muitos jornais, em especialistas de direito de trabalho, que dizem que esta pode ser uma medida que chama muitos empresários internacionais, porque assim percebem que será muito mais fácil despedir. E então nós entendemos... Não há emprego sem empresas, de facto. Não há emprego sem empresas, mas também não há emprego sem direitos. Porque emprego sem direitos é escravatura, não é emprego. E, portanto, os direitos dos trabalhadores são também um aspecto fundamental do regime democrático. Nós temos regime democrático porque os trabalhadores têm direitos. E não é o facto de embaratecer os despedimentos, promover a precariedade, alargar os contratos a prazo, cortar no subsídio de desemprego que vai resolver os problemas da nossa economia, não vai sequer resolver os problemas do crescimento económico nem da produtividade. Importa dizer que fazer comparações com outros países terá certamente muito interesse, mas a bom rigor da verdade importa dizer que Portugal... têm que ser feitas, pois tem. Então aumente o salário mínimo em Portugal como é o salário mínimo na Alemanha. Isso não fazem, porque o que estas medidas visam fazer, e é uma vergonha o que está a ser feito aos trabalhadores, é reforçar os poderes dos patrões para despedir a seu belo prazer. É uma vergonha o que está a acontecer neste momento no nosso país. No momento em que nós temos uma situação de desemprego, de precariedade, de pobreza a alastrar, vem este governo do Partido Socialista. O anterior governo do Partido Socialista abriu a porta e fez a cama. Um governo do PSD e do CDS que agora executa as medidas que a ministra Helena André fez na sua concertação social. E se dúvidas houvesse, se este atual Partido Socialista, agora com uma nova liderança, tivesse aqui um desvio de esquerda, não tem desvio de esquerda nenhum, e acompanha no essencial as medidas do Partido Socialista, do Partido Social Democrático. E isto é muito gravoso, porque as pessoas já não sabem como é que é onde esticar o salário até ao fim do mês. As pessoas vivem constantemente com muitas dificuldades e medidas desta índole apenas vão agravar os problemas da precariedade e do desemprego. É inadmissível, aliás, os direitos dos trabalhadores nada têm a ver com a dívida. Estas medidas pretendem um ajuste de contas com o 25 de Abril e aquelas que foram as conquistas dos direitos dos trabalhadores. Eu acho que estas questões têm que ser discutidas. É importante aqui não esquecer que com alguma calma e com algum realismo. Os direitos dos trabalhadores foram conquistados com sua luta. Eu só gostava de pegar aqui em dois argumentos. Importa aqui referir um aspecto que foi afirmado pela deputada do PSD, de que esta medida não é uma medida isolada. E a gravidade também é esse aspecto. Não é uma medida isolada porque, para além de ser mais barato despedir, vai ser mais fácil alargar os contratos a prazo, vai ser mais fácil alargar os falsos recibos verdes, vai ser mais fácil alargar o recurso ao trabalho temporário quando são postos de trabalho permanentes, vai ser mais fácil alargar o banco de horas e organizar o tempo de trabalho independentemente daquela que é o acordo dos trabalhadores, vai ser mais fácil que o trabalho extraordinário não seja pago, vai ser mais fácil cortar no subsídio de desemprego, vai ser mais fácil uma medida que representa um retrocesso civilizacional e que diz no programa de governo, também diz no programa do FMI, da União Europeia e do Banco Central Europeu, que foi assinado por PS, PSD e CDS, que é o seguinte: um trabalhador é despedido ilegalmente. Tem direito, por decisão do Tribunal, ao reconhecimento que foi cometida uma ilegalidade. E, portanto, se trabalha numa empresa com menos de 250 trabalhadores, tem direito à indenização e vai para casa. Qual avanço jamais assumível
que é a reintegração deste trabalhador. Tem existido situações de trabalhadores com vínculos precários, mas que estão em postos de trabalho permanentes e conseguem depois do seu contrato não ser renovado, já existe no Código de Trabalho, provar exatamente que foram substituídos no seu posto de trabalho. Eu é que não interrompi a senhora deputada e, portanto, também agradeço o mesmo. Eu agradeço o mesmo. E, portanto, quando um trabalhador... Já está consignado no Código de Trabalho. Se calhar não leram o programa de governo, eu li. E o que diz, e permita-me só terminar, o que diz é isto. Se um trabalhador trabalhar numa pequena ou média empresa, e, portanto, isto pode ir até empresas com 250 trabalhadores, e for despedido ilegalmente, não tem o direito à reintegração. E diz, aliás, um especialista também muito invocado pelos partidos da direita, de que isto resolve o problema, porque os problemas dos despedimentos se resolvem com dinheiro, não se resolvem com direito do trabalho. Porque o direito do trabalho é exatamente isto. São os direitos dos trabalhadores, não é a gestão empresarial. Porquê que a austeridade? Porque mas é que as empresas é que geram emprego. É uma premissa da qual devemos partir. É que nem sequer há inovação. Eu só dar a nota de que esta retórica também é preciso existir outras medidas de tributação da banca, de tributação dos grandes grupos económicos. A derrota não é do PCP, a derrota é do povo português pela assunção destas medidas. Era bom que fosse só o PCP a arcar com elas, não é? Infelizmente, são mais de 2 milhões de trabalhadores que correm o risco de não reintegração nos seus postos de trabalho em caso de despedimento ilegal e são milhares os trabalhadores que recebem o salário mínimo e vão ser milhares os trabalhadores, os pensionistas que vão sofrer um roubo no seu subsídio de Natal. Mas os portugueses têm todas as razões para continuar a lutar, porque isto não pode ser uma política de comer e calar, como este governo quer e como o Partido Socialista também quer. Os trabalhadores estão habituados a lutar e estão habituados a defender os seus direitos. E pode este governo continuar a contar com uma luta muito determinante na defesa dos seus direitos, porque os direitos dos trabalhadores Mas aí é que chegamos, nunca foram... em termos partidários, a luta do PCP, neste caso concreto contra o Código de Trabalho, é uma luta perdida. Não é uma luta perdida, é uma luta determinada, porque esta medida em concreto dos despedimentos e o Código de Trabalho vai ter que continuar. O PCP, na Assembleia da República, não representa os patrões, representa os trabalhadores e, portanto, vai continuar também no plano da Assembleia da República a intervir nestas e noutras matérias, conscientes de que insubstituível será sempre a luta nos locais de trabalho em torno destas questões concretas e de outras mais gerais, porque com esta política o país só vai continuar a afundar-se, as pessoas vão continuar a viver pior e este não é certamente o caminho para a competitividade e para a produtividade da nossa economia.